Olá, meus amigos do canal Promessas, um forte abraço. Estamos de volta com muito carinho com mais um programa Adipel na TV. Hoje o assunto nosso é a história da Adipel. Como nasceu a Adipel? Existem há quanto tempo essa história, essa igreja de vencedores? Qual foi o primeiro membro do Ministério Adipel a ser consagrado a pastor? Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Adipel na TV. Não saia por aí, uma alegria poder entrar na sua casa com mais essa edição. Comigo hoje o pastor Newton Pereira Abreu, nosso pastor presidente, e também o doutor Nando, advogado e pastor da Assembleia de Deus Adipel Tropical. A gente começa com o nosso pastor, uma alegria poder estar com o senhor de novo, para nós falarmos de um assunto tão lindo e tão importante que é a história da Adipel. Prazer estar aqui com você, pastor Elias, pastor Nando, para levar ao conhecimento dos nossos telespectadores a história da igreja e de pessoas. A Adipel faz parte da história das Assembleias de Deus em Goiás. A Assembleia de Deus em Goiás surgiu na década de 30, quando um obreiro lá de Bangu, Rio de Janeiro, foi enviado como um dos construtores do Palácio Esmeralda. Pastor Moreira, que era presbítero na época, abriu trabalho em Goiânia. O trabalho começou a crescer e na década de 50, precisamente em 1954, foi aberto o trabalho da Assembleia de Deus de Goiânia, na Macambira, Pedro do Vigo. Bom, a fundação da igreja se deu por intermédio de Agnello Constantino da Silva, que congregava na 55, cujo pastor regional na época era Antônio Nácio de Freitas. Eles vieram aqui, abriram o trabalho e Agnello Constantino da Silva foi o seu primeiro pastor. Pastor Elias, prazer estar contigo mais uma vez, meu presidente, pastor Newton. Satisfação imensa estar falando aos telespectadores do canal Promessas, nessa feita falando da história da igreja que nos formou, né? Eu nasci como obreiro na Adipel, aqui desde auxiliar ao pastorado, pastor, auxiliar, pastor dirigente de congregação. Tenho a maior satisfação de pertencer à Adipel, a maior honra de ter nascido como obreiro nesse campo e hoje ser obreiro e discípulo do pastor Newton Pereira Abreu. Meu presidente, nós sabemos que o grande boom da Adipel como campo se deu com a chegada do pastor Amador, né, para presidir essa igreja. Como iniciou a história do pastor Amador como presidente da Adipel? Quando ele veio para cá, em 1976, nós éramos apenas a igreja local, não tínhamos nenhuma filial. Embora o nosso estatuto prévio dizia que Aparecida era campo de Pedro do Vigo, mas não tínhamos nenhuma igreja lá. A partir dele, e precisamente um ano depois, em 1977, deu início, então, às primeiras congregações. Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, e Senador Canedo, que hoje é uma cidade da região metropolitana de Goiânia. Na época era um distrito. Ali começou. E ele ficou aqui por muito tempo. Aqui ele, então, criou seus filhos. Aqui ele consolidou seu ministério e, do seu jeito, da sua forma leal e de dar apoio aos seus obreiros, o campo foi se estendendo. Aqui ele permaneceu por 34 anos e deixou um legado de 80 filiais. 80 congregações, na sua maioria com terreno próprio e templo construído. Você que está nos assistindo, muito obrigado pelo carinho. A história desse campo, que é um campo de vencedores, uma igreja de mãos dadas com Cristo para abençoar você. Pastor Neu, durante todo esse tempo que o senhor falou para a gente com relação ao início da igreja, do pastor Aguilera, depois o boom pelo crescimento com o pastor Amador, o senhor é um dos primeiros membros desse campo. Conta pra gente um pouquinho dessa história, já que o senhor foi o primeiro membro ordenado a pastor pelo campo Adipel. Na noite que ele celebrou a primeira ceia, ele me ordenou a diácono.
Isso no primeiro sábado de agosto de 76. E mais 3 pessoas. Um irmão meu, que hoje é o pastor Alverso, que está em Niquelândia, o pastor José Ireno, que é um dos pastores atuantes do nosso campo, e o outro, nós 3, esse foi nós 3. Eu já era tesoureiro da igreja. Eu fui eleito tesoureiro da igreja pelo voto dos membros com 4 meses de crente. E Deus foi me abençoando e o pastor Amador viu em mim um potencial obreiro. E ele deu apoio, me fez obreiro e eu me tornei então o primeiro membro desta igreja ordenado a pastor em sua história. Depois de 6 anos aqui na tesouraria da igreja, eu fui designado para dirigir Vila Brasília, em 81. Foi ali que começou a minha história na prática como pastor. Daqui a pouco a gente continua falando com o pastor Newton sobre a história da ADPEL. Não saia daí. E detalhes também daqui a pouquinho do livro, que já foi editado a 3ª edição, né, do livro O Obreiro Amargurado, pelo pastor Newton Pereira Abreu. Não saia daí, a gente volta já já. Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da vitória. E domingo, às 18 horas, culto da família. Acesse portaladpel.com.br. ADPEL, Igreja Assembleia de Deus do Setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, Setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180. Muito bem, estamos de volta aqui no canal Promessas com o programa ADPEL na TV. Pastor Newton, no bloco anterior nós falamos sobre a história do senhor, né? O senhor foi o primeiro membro a ser ordenado a pastor aqui no Ministério ADPEL. Dirigiu Vila Brasília. Além de Vila Brasília, o senhor dirigiu outras igrejas também do nosso campo. Quais são elas? Na verdade, depois de Vila Brasília, eu fui para Buriti Sereno. Lá, em razão de um problema local, porque lá tem um colégio, como vocês sabem, e o dirigente anterior não estava tendo condições de dirigir a igreja e também a escola. Foi indicada uma comissão para emitir um parecer, e nesse parecer indicaram o meu nome, que eu então deveria ser o dirigente. Eu tive que abandonar o emprego. Nessa época eu trabalhava na Jorlan, e abandonei o emprego e fui para lá. E na minha gestão inauguramos a escola, que está lá até hoje, e depois retornei para a Vila Brasília. Ele atendeu o meu pedido, voltei para a Vila Brasília e essa segunda gestão mudou a minha história. O senhor foi também militar, né? Sim, eu fui militar por quase 10 anos. Eu era militar quando me tornei crente, e quando eu estava em condições de fazer curso para oficial, a vocação ministerial falou mais alto. Eu deixei isso para voltar os meus olhos apenas para o altar, que é do que eu vivo hoje. Queríamos que o senhor comentasse um pouco para nós e para os telespectadores como se deu a saída do senhor da ADPEL para ser presidente de campo. A Vila Brasília, naquele período de 4 anos, ela se destacou no contexto das congregações da Grande Goiânia, em crescimento. Então, evidentemente que o meu nome também se tornou conhecido e foi indicado para presidir campo, a princípio na cidade de Porongatu. Como isso não foi possível, porque não era a hora de Deus na minha vida, mas o nome ficou lá, na memória
dos líderes que tomavam decisão com relação a isto. Surgindo, então, uma oportunidade em outro estado, até porque Deus havia falado comigo que o campo que eu iria dirigir era uma surpresa para todo mundo, eu fui, então, designado em 88 para presidir o campo de Barra do Garças, no Mato Grosso. E essa minha ida para lá, até o meu retorno, duraram 22 anos, tendo passado por Brasília, Tocantins, Rio de Janeiro, e inclusive a função de secretário executivo da nossa convenção, em que andei pelo Brasil inteiro representando a CONAMAD, e com a jubilação do pastor Amador, ele me convidou e com muita honra eu aceitei, vim presidir o campo onde eu nasci na fé, onde eu nasci ministerialmente, onde eu construí a minha história eclesiasticamente falando. O senhor foi batizado aqui nesse campo? Sim, no dia da inauguração do primeiro templo nesse endereço, 11 de agosto de 74, foi o dia do meu batismo. É bom a gente explicar para o nosso telespectador que de repente tem alguém assistindo que não conhece a estrutura do Ministério de Madureira no Brasil, né? Exatamente. A baleia, citada pelo nosso âncora aqui, é simplesmente a sede nacional da nossa igreja em Brasília. O nosso presidente foi o único pastor a dirigir ela por 2 vezes. E ele deixou, né, esse status de pastor da sede nacional do nosso ministério para vir à igreja que ele nasceu, né? Então, é importante o senhor explicar mesmo isso para a gente, para os telespectadores, até para o nosso povo, pastor, para valorizar um pouco mais, né, a vinda, o retorno do senhor para Adipel. Como se deu isso? Muito bem. Quero começar a responder com uma brincadeira que eu faço sempre. A baleia já me vomitou 2 vezes. Então, para ela, eu sou um Jonas. Mas então, a sensação, eu quero dizer para vocês, é indescritível. Eu nunca me senti realmente pastor assim, sem estar na expectativa de uma eminente transferência, como eu sinto agora. Eu voltei para casa, não porque pedi, porque simplesmente o pastor Amador indicou, porque a minha liderança liberou. Eu voltei com aquela convicção de que este era um projeto de Deus. Então, eu nunca me senti tão bem como pastor, como sinto ser pastor da Adipel. Pastor Newton, chegamos ao final de mais um programa da Adipel na TV, um assunto interessante, história da Adipel e do pastor Newton. Devido ao tempo, não dá para a gente falar muito. Então, nós vamos voltar em outro programa com esse mesmo assunto. E também, ainda em um programa da Adipel, nós vamos falar do livro editado pelo pastor Newton Pereira Abreu, o livro O Obreiro e a Amargura. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Não saia daí, a gente volta em uma próxima edição do programa Adipel. Deus te abençoe, muito obrigado pela audiência.